Rosa Delgado encostou o ouvido na porta da suíte da cobertura, esquecendo o carrinho de limpeza no corredor. O choro já durava 40 minutos. Um rugido, soluços desesperados que rasgavam o silêncio do último andar do luxuoso hotel. Ela já tinha ouvido crianças chorarem antes, durante os 3 anos em que trabalhou no Meridian, em Miami. Mas isso era diferente. Era uma criança ao desmoronar-se. Mãe, precisa de seguir em frente. O segurança posicionado do lado de fora da suíte cruzou os braços. O senhor Pellegrino não quer ser incomodado. Aquele bebê precisa de ajuda. Os dedos de Rose apertaram o cabo do carrinho. 5 babás já tentaram hoje. Ele despediu todas. A expressão do segurança suavizou-se ligeiramente. Olhe, eu entendo, mas isso não é problema seu. Outro grito perfurou o ar, seguido pela voz de um homem, com sotaque forte, desesperado. Per favore, Dino, por favor, Figlomo. Rosa passou 2 anos enviando dinheiro para sua mãe doente no México. Ela trabalhava em turnos triplos, sobrevivia com 3 horas de sono e aprendeu a cuidar da própria vida. Mas aquele som, o coração partido do pai envolvido pela dor do filho, destruiu todas as barreiras que ela havia construído. Ela bateu à porta. A porta se abriu e Rosa se viu diante de um homem que parecia ter passado por uma guerra. Adriano Pellegrino tinha mais de 1,80 m de altura, sua camisa social branca estava amarrotada e parcialmente desabotoada, e seu cabelo escuro, normalmente penteado, caía sobre a testa. Mas foram os seus olhos que a pararam. Castanhos escuros, quase pretos, e cheios de um desespero que lhe causou dor no peito. Atrás dele, um menino pequeno com caracóis escuros estava sentado no chão, com o rosto vermelho e molhado de lágrimas, o corpo a tremer de soluços. Não preciso de outra, Adriano começou, o seu sotaque italiano ficando mais forte com o cansaço. Não sou babá, Rosa interrompeu, surpreendendo-se com a sua ousadia. Sou empregada doméstica. Mas ouvi-o chorar e eu... Ela parou, percebendo o quão insano isso era. Ela era uma empregada doméstica a responder a Adriano Pelgro, o homem que possuía metade da orla de Miami e, de acordo com conversas sussurradas entre os funcionários, controlava muito mais do que negócios legítimos. Adriano cerrou os dentes. Parecia pronto para bater a porta na cara dela quando o choro de Gino se transformou em hiperventilação. Rosa passou por Adriano sem permissão, ajoelhando-se ao lado da criança. Olá, Penho, murmurou com voz suave e melódica. Está tudo bem, você está seguro. Não toque nele, ordenou Adriano, mas sua voz não tinha convicção. Rosa ignorou-o. Ela cresceu com 7 irmãos mais novos em Guadalajara antes de imigrar aos 18 anos. Ela conhecia crianças, conhecia a linguagem do conforto que transcendia as palavras. Ela não estendeu a mão para Gino imediatamente. Em vez disso, sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a cantarolar uma canção de ninar que a sua mãe cantava, uma melodia mexicana suave que flutuava no ar tenso. Os soluços de Gino diminuíram. Os seus olhos escuros, tão parecidos com os do pai, encontraram o rosto de Rosa. É isso, sussurrou ela. Respire comigo, corinho. Ela demonstrou. Inspire lentamente, expire lentamente. Gino soluçou, o seu pequeno peito arfando, mas tentou acompanhar o ritmo dela. Adriano ficou paralisado, observando essa estranha fazer a mágica que ele não tinha conseguido fazer em 3 meses. A minha mãe costumava cantar isso quando eu estava com medo, continuou Rosa, ainda sem tocar em Gino. Às vezes ficas com medo? Gino acenou com a cabeça, lágrimas frescas escorrendo. Eu também, admitiu Rosa. Especialmente quando cheguei aos Estados Unidos, tudo era tão grande e barulhento, e eu sentia tanta falta da minha mãe. Ela fez uma pausa com a garganta apertada. É assim que te sentes? Como se sentisses falta de alguém. Mamãe, choramingou Gino. Quero a mamã. O olhar de Rosa voltou-se para Adriano, viu a dor que atravessava o seu rosto e compreendeu. Esta criança não estava a chorar por birras ou disciplina. Estava de luto. Eu sei, querido. Eu sei que sente saudades dela. Rosa finalmente estendeu a mão com a palma para cima, deixando Gino escolher. Mas agora estás aqui e estás seguro, e o teu pai ama-te muito. Gino olhou para a mão dela por um longo momento. Depois lentamente colocou os seus pequenos dedos nos dela. A conexão foi instantânea. Ele lançou-se nos braços dela, enterrando o rosto no ombro dela.
os soluços agora mais baixos, mas ainda fluindo. Rosa envolveu-o nos braços e ficou de pé, balançando suavemente, continuando a sua canção de ninar. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo seu cantarolar e pelos choros cada vez mais fracos de Gino. Adriano passou a mão pelo cabelo, o seu controlo visivelmente a esmorecer. Como é que você... Ele só precisava de alguém que compreendesse a perda, disse Rosa baixinho, sentindo o aperto de Gino no seu uniforme. Há quanto tempo ele está assim? Desde que Isabela morreu. Há 14 meses. A voz de Adriano estava áspera. Aneurisma cerebral. Ela tinha 32 anos. O coração de Rosa se partiu. Sinto muito. Ele não se apega às babás. Não dorme. Os médicos dizem que ele tem ansiedade de separação, que precisa de consistência e paciência. E as palavras de Adriano saíram às pressas antes que ele se recuperasse e endireitasse os ombros. A vulnerabilidade desapareceu por trás de uma máscara de autoridade. Quem é você? Rosa Delgado. Trabalho na limpeza. É boa com ele. Cresci a cuidar dos meus irmãos. Rosa ajustou o peso de Gino. Ele estava a adormecer no ombro dela, exausto de tanto chorar. Adriano observou o filho dormir pacificamente pela primeira vez em semanas. Quanto é que o hotel lhe paga? Rosa pestanejou perante a pergunta abrupta. Isso não responde realmente à pergunta. Ela irritou-se com o tom dele, mas precisava demasiado deste emprego para o demonstrar. Salário mínimo mais gorjetas, se os hóspedes estiverem generosos, o que não é o caso. Normalmente não. O segundo emprego de Rosa no restaurante no centro da cidade pagava um pouco melhor, e os seus turnos de fim de semana na mercearia mantinham-na apenas a sobreviver. Entre enviar dinheiro para a mãe e pagar o aluguer do seu pequeno apartamento, ela tinha cerca de $40 por mês para comida. Adriano tirou o telemóvel do bolso, digitou algo rapidamente e olhou para ela com uma intensidade que lhe causou arrepios. Preciso de alguém que possa fazer o que acabou de fazer. Alguém que possa ajudar o Gino. Não sou ama, Sr. Pellegrino. Não tenho credenciais ou não preciso de credenciais. Preciso de alguém com coração. Ele aproximou-se e Rosa de repente percebeu como ele era alto, como parecia preencher o espaço. Vou pagar-lhe $5.000 por semana. Vai morar aqui na suíte conosco. Acomodação e alimentação completas incluídas. Tudo o que peço é que ajude o meu filho a aprender a viver novamente. Rose ficou sem fôlego. $5.000 por semana. Era mais do que ela ganhava em 3 meses trabalhando em 3 empregos. Ela poderia pagar os tratamentos da mãe, mandar os irmãos para escolas melhores, talvez até poupar algo para si mesma. Mas nada vinha sem um preço. E homens como Adriano Pellegrino, homens que comandavam suítes de luxo em hotéis, tinham seguranças e faziam os funcionários do hotel sussurrar nervosamente. Não faziam ofertas como essa sem complicações. Qual é a contrapartida? Ela perguntou. Algo brilhou nos olhos escuros dele. Surpresa, talvez, ou respeito. A contrapartida é que o meu mundo é perigoso. A contrapartida é que as pessoas querem magoar-me e, às vezes, tentam fazê-lo através das pessoas de quem gosto. A contrapartida é que, se aceitar, terá proteção, seguranças a vigiá-la a cada momento e muito pouca liberdade. Mas o Gino estaria seguro. O Gino está sempre seguro. Eu morreria antes de deixar que algo lhe acontecesse. A certeza tranquila na voz de Adriano fez-lhe arrepios na espinha. Rosa olhou para a criança adormecida nos seus braços, sentiu o seu pequeno coração a bater contra o seu peito e pensou na sua mãe a lutar para respirar na cidade do México, na sua irmã de 17 anos que teve de abandonar a escola para trabalhar. Pensou no seu próprio cansaço, na forma como o seu corpo doía de esfregar o chão, na fome lancinante que tinha aprendido a ignorar. Quero a primeira semana paga adiantada, ouviu-se dizer. E preciso de poder enviar dinheiro para a minha família no México. Os lábios de Adriano curvaram-se. Não era bem um sorriso, mas quase. Feito. Vou pedir ao meu advogado para redigir um contrato. Começa lá amanhã. Começo agora, corrigiu Rosa. Porque se o pousar e sair, ele vai acordar a chorar novamente. Desta vez, Adriano sorriu. E o estômago de Rosa revirou-se com a transformação que isso trouxe às suas feições severas. Então, bem-vinda à família, Rosa Delgado. Enquanto se acomodava no quarto de hóspedes com Gino ainda a dormir encostado ao seu ombro,
Rosa não conseguia livrar-se da sensação de que tinha acabado de tomar a melhor ou a pior decisão da sua vida. Através da porta aberta, podia ver Adriano ao telefone, com a voz baixa e autoritária, enquanto dava instruções em italiano rápido. Ela entrara num mundo que não compreendia, numa vida que prometia tanto salvação quanto perigo. Mas quando Gino se mexeu e murmurou "mamã" durante o sono, com a mãozinha agarrada à sua camisa, Rosa soube que não poderia ir embora. Algumas escolhas, pensou ela, não são realmente escolhas, são chamados. E este menino de coração partido acabara de chamar o seu. Rosa acordou com a luz do sol a entrar pelas janelas do chão ao teto, e por um momento esqueceu-se de onde estava. A cama debaixo dela era absurdamente macia, nada parecida com o colchão irregular do seu apartamento. Gina estava enrolado ao seu lado, a respirar profunda e uniformemente, com o rosto tranquilo durante o sono. Ela tinha conseguido. Ela o ajudou a passar a noite sem um único pesadelo. "Bom dia!" A voz de Adriano veio da porta e Rosa se sentou de repente, consciente de seu uniforme amarrotado e cabelo despenteado. Ele estava impecável em um terno cinza, com uma xícara de café na mão e o cabelo escuro perfeitamente penteado. O pai desgrenhado e desesperado de ontem havia sido substituído por essa figura imponente que irradiava poder controlado. "Bom dia!" sussurrou Rosa com cuidado para não acordar Gino. O olhar de Adriano demorou-se no filho, com uma expressão mais suave. Ele dormiu a noite toda. Acordou uma vez por volta das 3, mas acalmou-se rapidamente. Ele nunca dorme a noite toda. Adriano entrou no quarto, movendo-se com a graciosidade de um predador, apesar do seu tamanho. Colocou o café na mesinha de cabeceira ao lado dela. Para si, puro, com 2 colheres de açúcar. "O Marco disse-me, é assim que tu tomas na cafetaria dos funcionários." Rose ergueu as sobrancelhas. "Mandaste alguém verificar como eu tomo o meu café?" "Eu mandei alguém verificar tudo sobre ti." Ele pegou no telemóvel e percorreu rapidamente a tela. Rosa Maria Delgado, 26 anos, imigrou de Guadalajara aos 18. Trabalha em 3 empregos para sustentar o tratamento de cancro da mãe e 6 irmãos mais novos. Sem antecedentes criminais. Sem dívidas além das contas médicas. Sem relacionamentos amorosos atualmente. Os olhos dele encontraram os dela. És limpa, trabalhadora e desesperada o suficiente para arriscar com um homem como eu. As bochechas de Rose ficaram vermelhas de raiva e vergonha. "Mandaste investigar-me. Tenho um filho de 4 anos e inimigos que usariam qualquer fraqueza contra mim. Claro que mandei investigar-te." Não havia desculpas no tom dele, apenas fatos. O contrato chegou a 1 hora. O pagamento da sua primeira semana foi transferido para a sua conta. Os seus pertences serão trazidos para cá esta tarde. Você presumiu que eu diria sim. Você já disse. Adriano foi até a janela, olhando para o litoral cintilante de Miami. "Mas se você mudou de ideia, o dinheiro é seu, independentemente disso. Eu pago por resultados, e você me deu uma noite inteira de sono pela primeira vez em mais de 1 ano." Rosa tomou um gole do café, perfeito, exatamente como ela gostava, e estudou aquele homem complicado. Ele era arrogante, presunçoso e claramente acostumado a controlar tudo ao seu redor, mas acabara de lhe dar dinheiro suficiente para cobrir 3 meses de tratamento da sua mãe e estava a olhar para o filho adormecido com um amor tão puro que lhe causava uma dor no peito. "Não mudei de ideia", disse ela baixinho, "mas precisamos de regras básicas." Adriano virou-se para ela, levantando uma sobrancelha. "Regras básicas? Estou aqui pelo Gino. Isso significa que o que é melhor para ele vem em primeiro lugar, não o que é mais conveniente para si ou para o seu negócio." Rosa manteve a voz firme, apesar do coração acelerado. "Se ele precisa de estabilidade, você estará aqui para jantar todas as noites em que estiver na cidade. Se ele precisa de rotina, estabelecemos uma e a seguimos. E se ele perguntar sobre a mãe, contaremos a verdade adequada à idade dele. Não mentiras convenientes." O silêncio se estendeu entre eles. Rosa se preparou para a raiva, para ele a expulsar e encontrar alguém mais complacente. Em vez disso, os lábios de Adriano se curvaram em algo que parecia quase admiração. "Mais alguma coisa? Sim. Preciso de um dia de folga por semana para fazer uma videochamada para a minha família. E se alguma vez me mentires sobre perigo, se houver uma ameaça para o Gino, preciso de saber imediatamente."
Não posso protegê-lo se não souber o que estamos a enfrentar. Concordo. Adriano tirou um cartão de visita do bolso, rabiscou algo no verso e entregou-lhe. O meu número privado. Ligue-me diretamente se acontecer alguma coisa, de dia ou de noite. Rosa pegou no cartão, os seus dedos roçando brevemente. O contacto enviou uma descarga elétrica pelo seu braço e pela inspiração brusca de Adriano, ele também assentiu. Papá. A voz sonolenta de Gino quebrou o momento. Ele sentou-se, esfregando os olhos, olhando para Rosa e para o pai com confusão. Bom dia, Filomil. O comportamento de Adriano mudou completamente, e sua voz suavizou-se. Esta é a Rosa. Ela vai ficar conosco e ajudar a cuidar de você. O lábio inferior de Gino tremeu, como as outras senhoras. Não, Rosa interrompeu antes que Adriano pudesse responder. Ela virou-se para ficar de frente para Gino. Não como as outras senhoras. Não vou embora, Peno. Vou ficar aqui com você e com o seu pai. Promete? Tanta esperança naqueles olhos escuros. Tanto medo de ser decepcionado novamente. Rosa olhou para Adriano, viu-o acenar levemente com a cabeça e fez uma promessa que rezou para poder cumprir. Prometo. Gino a estudou por um longo momento, depois lentamente se inclinou para o lado dela. Ainda não era confiança, não totalmente, mas era um começo. O dia desenrolou-se num ritmo que Rosa ajudou a estabelecer. Pequeno almoço juntos na pequena mesa com vista para o oceano. Gino beliscou a comida, mas comeu mais do que o habitual quando Rosa fez caretas e transformou a fruta num rosto sorridente no prato. Depois, hora de desenhar, enquanto Adriano atendia chamadas de negócios no escritório da confeitaria, a sua voz grave e um murmúrio constante ao fundo. O que estás a desenhar? Perguntou Rosa, observando os traços cuidadosos do lápis de cera de Gino. Mamã, ele apontou para uma figura com cabelos longos e escuros. Ela era bonita, ela era linda, disse Adriano da porta. Rosa não o tinha ouvido se aproximar. Ele se agachou ao lado do filho, sua mão grande gentilmente sobre o pequeno ombro de Gino. Assim como tu és linda. Sinto saudades dela, papá. Eu sei, amor. Também sinto saudades dela. A garganta de Rosa apertou-se ao observá-los, pai e filho a partilhar a dor. Adriano captou o seu olhar por cima da cabeça de Gino e algo passou entre eles. Compreensão, talvez, ou um objetivo comum. Mais tarde, enquanto Gino dormia, Rosa explorou a cobertura como deve ser. Era deslumbrante. Tudo em mármore e arte moderna, janelas do chão ao teto com vista para a costa de Miami. Móveis que provavelmente custaram mais do que o seu salário anual, mas que pareciam vazios, como um showroom em vez de uma casa. Ela encontrou Adriana no escritório dele, rodeado por monitores de computador e pilhas de papéis. Ele olhou para cima quando ela bateu na porta aberta. Ele está a dormir, disse Rosa. Achei que devia saber. Obrigada. Adriano apontou para a cadeira em frente à sua secretária. Sente-se. Precisamos de discutir a logística. Rosa sentou-se, tentando não se sentir intimidada pela parede de monitores de segurança atrás dele, mostrando vários ângulos da cobertura e do hotel. Existem regras para a sua segurança, começou Adriano num tom profissional. Não sai deste andar sem que Marco ou Dante a acompanhem. Não responde a perguntas sobre mim ou Gino a ninguém, incluindo funcionários do hotel. E não, o que você realmente faz? Rosa interrompeu. Todas essas medidas de segurança, a maneira como as pessoas olham para você. Você não é apenas um empresário. Adriano recostou-se na cadeira, estudando-a com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Eu dirijo a organização Pelegrino. Controlamos o transporte marítimo, o mercado imobiliário e vários outros empreendimentos ao longo da costa leste, além das atividades ilegais. Seu maxilar se contraiu. Herdei o império do meu pai quando tinha 22 anos. Passei os últimos 12 anos tentando legitimá-lo para construir algo que meu filho possa herdar sem vergonha. Mas o legado não desaparece da noite para o dia. E as pessoas com quem faço negócios não esquecem de onde viemos. Então você é perigoso. Sim, sem hesitação, sem suavidade. Sou muito perigoso. As pessoas temem-me por um bom motivo. Mas nunca magoaria você ou alguém sob a minha proteção. E neste momento, Rosa, você está sob a minha proteção. Algo na voz dele fez o coração dela acelerar. Por que está realmente a fazer isto? A contratar-me? Quero dizer,
Poderia ter encontrado outra ama profissional, porque o meu filho parou de chorar pela primeira vez em 14 meses quando você o pegou no colo. A máscara de Adriano rachou ligeiramente, revelando a vulnerabilidade por baixo. Porque eu o vi desmoronar-se pedaço por pedaço e não sabia como recompor-lhe. Eu construí um império, Rosa. Sobrevivi a guerras, traições e atentados contra a minha vida. Mas não consegui ajudar o meu próprio filho. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. Ele não está desmoronado, disse Rosa suavemente. Ele está de luto. Há uma diferença. Então ensina-lhe como curar. Ensina-nos aos dois. Adriano levantou-se e dirigiu-se à janela. Isabela era o meu mundo antes do Gino. Conhecemos-nos na faculdade, casamos jovens, construímos a nossa vida juntos. Quando ela morreu, ele fez uma pausa, os ombros largos tensos. Concentrei-me no trabalho porque não sabia de que outra forma sobreviver. Deixei o Gino com as amas porque vê-lo chorar pela mãe destruía-me. Falhei com ele. Rosa levantou-se e atravessou a sala para ficar ao lado dele. Seguiu o seu olhar até onde os brinquedos de Gino estavam espalhados pela sala de estar. Agora estás aqui. É isso que importa. Adriano virou-se para ela e ela percebeu o quão próximos estavam. Podia ver a cicatriz tênue na sobrancelha dele, o cansaço nos olhos escuros, a sombra da barba por fazer ao longo do queixo afilado. Ele era avassalador, bonito demais, poderoso demais, tudo demais. Obrigado, disse ele baixinho, por nos dar uma oportunidade. Antes que Rosa pudesse responder, a voz de Gino chamou do quarto em pânico. Ambos correram para ele e o encontraram sentado na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sonho mau, choramingou ele. Rosa abraçou-o enquanto Adriano se sentava na beira da cama, acariciando o cabelo do filho. Ficaram assim, 3 pessoas destroçadas a encontrar conforto umas nas outras, até que a respiração de Gino se acalmou novamente. Naquela noite, enquanto Rosa estava deitada no seu novo quarto, com Gino a dormir no quarto ao lado, pensou em como a vida podia mudar rapidamente. Ontem, ela estava a esfregar sanitas. Hoje, estava a viver numa cobertura, a cuidar de uma criança em luto e a tentar não pensar em como a voz do seu novo empregador fazia o seu estômago revirar. Ela estava em território perigoso em mais de um sentido. Mas quando Gino chamou Rosa, na escuridão, verificando se ela ainda estava lá, e ela respondeu, estou aqui, Peno. Ela soube que estava exatamente onde precisava de estar, mesmo que isso a aterrorizasse. 3 semanas se passaram num ritmo que parecia quase familiar. Rosa acordava todas as manhãs e encontrava Adriano já acordado, com café à sua espera, e o seu silencioso bonjour tornou-se um ritual pelo qual ela ansiava mais do que deveria. Gino começou a sorrir timidamente no início, depois com mais naturalidade, e o seu riso voltou lentamente, como o sol a romper as nuvens. Eles estabeleceram rotinas, tomavam o pequeno almoço juntos, mesmo quando Adriano tinha reuniões matinais. Ele reorganizava a sua agenda para estar presente. As tardes eram passadas no jardim privado do telhado do hotel, onde Gino podia correr e brincar, enquanto Rosa observava e Adriano trabalhava no seu portátil nas proximidades. As noites envolviam jantar em família, hora do banho repleta de risadas e histórias de Gino antes de dormir. Rosa nunca se sentira tão determinada ou tão conflituosa, porque, em algum lugar entre ensinar Gino a contar em espanhol e observar os raros sorrisos de Adriano quando o filho ria, ela começou a se apaixonar por um homem que não tinha o direito de desejar. Rosa, olha! Gino correu até ela no jardim, segurando uma flor roxa. Para você, graças, carinho. Ela colocou a flor atrás da orelha, encantada com o sorriso orgulhoso dele. Ele estava a crescer bem, dormindo a maior parte das noites agora, comendo melhor, a ansiedade constante desaparecendo lentamente de seus olhos escuros. Lindo, murmurou Adriano. Mas quando Rosa olhou para ele, ele estava a olhar para ela, não para a flor. O calor inundou suas bochechas. Esses momentos estavam a se tornando mais frequentes, olhares demorados, toques acidentais que duravam demais, o ar entre eles carregado com algo que nenhum dos dois reconhecia. Rosa disse a si mesma que era apenas proximidade, apenas gratidão pelo que ela estava a fazer por Gino. Mais tarde da noite, quando ouvia Adriano a andar pela cobertura, ela imaginava como seria saber.
Ela reprimiu esse pensamento com firmeza. Ele era seu empregador. Ela estava ali por Gino, nada mais. Papá, a Rosa pode vir conosco para a casa de praia? Gino perguntou, subindo no colo do pai com uma facilidade que teria sido impossível um mês atrás. A casa de praia? A expressão de Adriano tremeu ligeiramente. Era para lá que íamos com a mamã. Eu sei. A mãozinha de Gino acariciou a bochecha do pai. Mas a Rosa faz com que não seja tão triste. Ela torna tudo melhor. A garganta de Rosa apertou-se com a simples fé nas palavras dele. Adriano encontrou o seu olhar por cima da cabeça do filho, e a intensidade nos seus olhos fez o seu coração acelerar. Então vamos, decidiu Adriano. Este fim de semana. Naquela noite, depois de Gino adormecer, Rosa encontrou Adriano na varanda, a olhar para o horizonte cintilante de Miami. Ela deveria ter ido para a cama, deveria ter mantido distância. Em vez disso, saiu, atraída por ele como um ímã. Devolveu-lhe a vida, disse Adriano sem se virar. Não sei como lhe agradecer. Não precisa de me agradecer. Eu amo-o. As palavras saíram mais suaves do que pretendido. Demasiado reveladoras. Eu sei que o ama. Ele também a ama. Adriano finalmente olhou para ela, e Rosa prendeu a respiração ao ver a emoção na expressão dele. Ele chamou-lhe mamã hoje enquanto preparava o almoço. Ouviste? Eu ouvi. A voz de Rosa vacilou. Ele corrigiu-se imediatamente. Porque ele está com medo. Porque todos que ele ama vão embora. Adriano aproximou-se perto o suficiente para que Rosa pudesse sentir o seu calor. Mas tu não vais embora, vais? Prometi que não iria. Promessas podem ser quebradas. As minhas não. Rosa ergueu o queixo, encontrando o seu olhar intenso. Eu não quebro as minhas promessas. Mesmo quando ficar é perigoso. Mesmo quando o meu mundo coloca-te em risco. Mesmo assim. Algo mudou na expressão de Adriano. O controlo a desmoronar-se, as barreiras a ruir. Não devias olhar para mim assim. Assim como? Rosa sussurrou, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Como se quisesses que eu te beijasse. A sua respiração ficou presa. Talvez queira. Rosa. O nome dela nos lábios dele soava como uma oração e uma maldição. Não sou um homem bom. Fiz coisas que a fariam fugir se soubesse. Estou a tentar mudar, a tentar construir algo melhor para o Gino, mas o meu passado, não me importo com o seu passado. Rosa lhe aproximou-se ousada apesar do coração acelerado. Importo-me com quem você é agora, com quem está a tornar-se. A mão de Adriano subiu para acariciar a sua bochecha. O polegar traçava a linha do queixo dela com uma gentileza devastadora. Você faz-me querer ser melhor. Então sê melhor. Rosa inclinou-se para o seu toque, sentindo o seu coração acelerar, onde a sua mão repousava contra o peito dele. Sê o homem que janta com o seu filho todas as noites. Sê o pai que lê histórias antes de dormir. Sê. Ele beijou-a suavemente no início, quase questionando. Depois, mais profundamente, quando ela respondeu, entrelaçando os dedos no cabelo dele. Rosa já tinha sido beijada antes, mas nunca assim. Nunca com tanta intensidade, com um desejo tão mal contido, com uma reverência tão cuidadosa, tudo ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Adriano encostou a testa na dela. Isto é loucura. Provavelmente, concordou Rosa. Tu trabalhas para mim. Eu cuido do teu filho. Isto pode complicar tudo. Já complicou. Rosa afastou-se ligeiramente para ver o rosto dele. Mas não me arrependo. Eu também não. A mão de Adriano deslizou para a nuca dela, o seu toque possessivo, mas gentil. Mas precisamos de ter cuidado com o Gino. Pelo Gino, repetiu Rosa, compreensiva. Não podiam arriscar a estabilidade dele com uma relação que poderia não dar certo. Então, o que fazemos? Vamos com calma. Não lhe contamos nada até termos a certeza. O polegar de Adriano acariciou o pulso dela, e Rosa estremeceu. E não deixamos ninguém fora deste apartamento saber. Os meus inimigos usariam-te contra mim se soubessem que significas algo para mim. Eu significo algo para ti? O riso de Adriano foi baixo e áspero. Rosa, viraste o meu mundo de cabeça para baixo. Devolviste-me o meu filho e fizeste-me lembrar como é querer algo além do poder e do controlo. Então, sim, significas algo para mim. Ficaram ali na varanda, envoltos pela noite e pelas possibilidades, até que a voz sonolenta de Gino chamando por Rosa flutuou pela porta aberta. Eu vou, disse Rosa, mas Adriano segurou a mão dela.
Amanhã à noite, depois que ele adormecer, janta comigo. Só nós dois, como um encontro. Exatamente como um encontro. O seu sorriso transformou as suas feições severas em algo de tirar o fôlego. Quero fazer isto da maneira certa, Rosa. Quero cortejá-la adequadamente, mesmo que tenhamos que esconder isso por enquanto. O coração de Rosa derreteu com a palavra antiquada. Eu gostaria disso. Enquanto ela acalmava Gino para dormir, respondendo às suas perguntas sobre pesadelos e assegurando-lhe que não iria embora, Rosa avistou Adriano na porta. A maneira como ele olhou para ela e para eles fez-lhe sentir que tinha encontrado algo que não sabia que estava à procura. Uma família, um lar, um futuro. Mas no fundo da sua mente, uma pequena voz sussurrava avisos sobre perigo e mundos diferentes e promessas que poderiam ser impossíveis de cumprir. Ela ignorou-a, escolhendo a esperança em vez do medo, escolhendo acreditar que o amor poderia ser mais forte do que qualquer escuridão que se escondesse no passado de Adriano. Ela só não sabia ainda quão cedo essa escuridão viria bater à porta. A chamada chegou às 2 horas da manhã de uma quinta-feira, destruindo a paz cuidadosa que eles haviam construído. Rosa acordou com vozes elevadas, Adriano falando italiano rapidamente, seu tom agudo de raiva. Ela pegou o roupão e o encontrou na sala de estar, o telefone pressionado contra o ouvido, a mão livre cerrada em punho. Não importa. Gino vai à propriedade da minha mãe hoje à noite. Sim, hoje à noite. Quero que ele vá embora em 1 hora. Ele terminou a ligação e se virou para encontrar Rosa observando. Faça uma mala para ele. Ele está indo embora. O quê? Por quê? O estômago de Rosa deu um salto. Adriana, o que está acontecendo? Há um problema com alguns parceiros de negócios. A sua máscara estava firmemente no lugar. O homem vulnerável que a beijou na varanda foi substituído pela figura perigosa que todos temiam. Não é seguro para ele ficar aqui agora. Então também não é seguro para mim. Tu vais ficar. Não é negociável. Marco vai levar Gino para a casa da minha mãe em Palm Beach. Ela tem segurança total e ninguém ousaria tocá-lo lá. Mas preciso de ti aqui. Não compreendo. Adriano aproximou-se dela, segurando-lhe os ombros. Alguém tentou atacar um dos meus armazéns esta noite. Foi uma mensagem. Uma família rival a testar as minhas defesas. Estou a tratar disso, mas até o fazer, o Gino não pode ficar aqui. Ruth sentiu um arrepio. Testar as tuas defesas para quê? Não importa. O que importa é que o meu filho está seguro. Ele cerrou os dentes. Eu organizei tudo. A minha mãe adora o Gino e tem uma equipa completa. Ele ficará bem por alguns dias enquanto eu resolvo isso. Alguns dias? Uma semana, no máximo. O polegar de Adriano acariciou a bochecha dela, o seu toque em contraste com o tom severo. Preciso que confies em mim. Rosa queria discutir, queria exigir mais informações, mas viu o aço nos olhos dele e soube que não era uma discussão. Deixa-me despedir-me dele como deve ser. Acordar o Gino foi doloroso. Ele agarrou-se a Rosa, confuso e assustado, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Disseste que não ias embora. Não vou deixar o peno. Vais visitar a tua nona por um tempo. A Rosa abraçou-o com força, com as próprias lágrimas a ameaçarem cair. Ela tem uma casa grande com piscina e cavalos, lembras-te? O teu pai falou-te sobre isso, mas eu quero ficar contigo. Eu sei, querido. Eu sei. Rosa beijou a testa dele, respirando o cheiro de shampoo e inocência do seu menino. Mas isto é importante e eu prometo. Prometo que estarei aqui quando voltares. É melhor que estejas, Gino soluçou. Porque eu amo-te. O coração de Rosa se partiu e se curou simultaneamente. Eu também te amo, Gino, muito. Ver Marco a levar Gino para o carro que os esperava, ver o seu rostinho pressionado contra a janela enquanto se afastavam, foi uma das coisas mais difíceis que Rosa já tinha feito. Ela ficou na varanda muito tempo depois de as luzes traseiras desaparecerem, com os braços cruzados à volta do corpo. Adriano encontrou-a ali 1 hora depois. Ele está seguro. Marco acabou de confirmar que chegaram. O que acontece agora? Rosa virou-se para ele. O que vais fazer? O que sempre faço? Eliminar a ameaça. A voz dele era fria, sem o calor que ela conhecia. Esse era o outro Adriano, aquele que dirigia um império construído sobre o medo. E se algo acontecer a ti, se essa família rival, nada acontecerá a mim? Ele a puxou contra si, num abraço feroz.
Mas eu não podia arriscar o Gino ficar aqui. Eles o usariam para chegar a mim. Podiam me usar também. Rosa apontou. Eles poderiam tentar. Os braços de Adriano apertaram-se. Mas agora estás comigo, sob a minha proteção, e qualquer um que tocar em ti morre. A certeza absoluta em sua voz deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, Rosa sentiu-se estranhamente segura, mesmo compreendendo o perigo em que estavam. Os 3 dias seguintes passaram-se em intensa espera. Adriano estava ausente a maior parte do tempo, voltando para a cobertura apenas tarde da noite, com o cansaço estampado no rosto. Rosa teve vislumbres do seu mundo. Briefings de segurança, chamadas telefônicas codificadas, o cálculo frio nos seus olhos quando discutia estratégia com os seus homens. Na quarta noite, ela acordou e encontrou-o de pé junto à janela, sem camisa, revelando as costas musculadas e uma cicatriz nas costelas que a fez suster a respiração. Não consegue dormir? Perguntou ela suavemente. Está feito. A situação está resolvida. Adriano não se virou. O Gino pode voltar para casa amanhã. Um alívio inundou-a. Graças a Deus. Não agradeças a Deus. Agradece à violência, ao dinheiro e ao medo. A voz dele era amarga. É assim que o meu mundo funciona, Rosa. É quem eu sou. Ela aproximou-se dele, passando a mão pelas costas marcadas por cicatrizes. Foi isto que alguém te fez há anos. Uma lembrança de que a fraqueza leva à morte. Tu não és fraco. Rosa virou-se para ele, vendo o conflito nos seus olhos escuros. Tu és forte o suficiente para amar o teu filho. Forte o suficiente para mudar a tua vida. Forte o suficiente para te permitir e sentir novamente. Isso não é fraqueza, Adriano. Tu vês o melhor em mim. Não sei se isso realmente existe. Existe. Ela pegou nas mãos dele, sentindo calos que contavam histórias de violência que ela nunca saberia. Eu vejo isso todos os dias. Na forma como amas o Gino, na forma como estás a tentar construir algo melhor. Adriano puxou-a contra si, o seu controlo claramente a esmorecer. Quase perdi tudo esta semana. Se tivessem chegado ao Gino, a sua voz quebrou-se. Não posso perdê-lo, Rosa. Nem a ti. Não vais perder. Ela inclinou o rosto para cima, viu necessidade crua, medo e amor todos misturados na sua expressão. Estamos seguros, estamos juntos. É isso que importa. Ele beijou-a então, desesperado, consumindo-a, sem se conter. Quando ele a levantou, levando-a para o quarto, Rosa não protestou. Não foi algo cuidadoso ou lento. Eram duas pessoas que enfrentaram o perigo e saíram do outro lado, reivindicando-se uma à outra da maneira mais fundamental. Mais tarde, deitado na cama dele com o amanhecer a surgir sobre Miami, Adriano traçou padrões no ombro nu dela. Casa comigo. Rose prendeu a respiração. O quê? Casa comigo? Ele apoiou-se num cotovelo, completamente sério. Quero-te na minha vida para sempre. Quero que o Gino tenha uma mãe que o ame. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs e saber que és minha. Adriano, conhecemo-nos há um mês. Eu soube depois de 3 dias. A mão dele segurou o rosto dela. Eu soube quando pegaste o meu filho chorando e o fizeste sorrir novamente. Eu soube quando desafiaste as minhas regras e exigiste o melhor para ele. Eu soube quando prometeste não ir embora e realmente falaste sério. O polegar dele traçou os lábios dela. Eu amo-te, Rosa. Casa comigo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa. Um mês atrás, ela estava a lhe esfregar o chão, Patrita. Agora estava deitada numa cama de penthouse a receber um pedido de casamento de um homem perigoso, complicado e perfeitamente perfeito para ela. Sim, sussurrou ela. Sim, vou casar contigo. Adriano beijou-a novamente, desta vez com suavidade e reverência, como se ela fosse algo precioso. Vou melhorar, vou deixar este mundo completamente para trás. Vou tornar-me totalmente legítimo por ti e pelo Gino. Juro, eu sei que vais. Rosa acreditou nele porque já tinha visto a transformação a acontecer. Mas neste momento, só preciso de ti aqui. Eles permaneceram abraçados enquanto a luz da manhã inundava o quarto, a planear um futuro que parecia impossível e perfeito ao mesmo tempo. Quando Marco trouxe Gino de volta naquela tarde, o menino lançou-se sobre Rosa com tanta força que ela quase caiu. Tu ficaste. Tu estás mesmo aqui. Eu disse que ficaria. Ela abraçou-o com força, respirando o seu cheiro.
Estarei sempre aqui, Peno. Para sempre. Gino afastou-se para olhar para ela, com esperança e medo nos olhos. Rosa olhou para Adriano, viu-o acenar ligeiramente com a cabeça e tomou uma decisão. Para sempre. Porque o teu pai pediu-me em casamento e eu disse sim. O rosto de Gino iluminou-se mais do que ela jamais tinha visto. Então serás a minha verdadeira mãe. Se queres que eu seja, eu quero isso mais do que qualquer outra coisa. Gino abraçou-a novamente, depois estendeu a mão para o pai. Adriano pegou os dois no colo e, por um momento, ficaram ali, três pessoas que tinham sido quebradas de maneiras diferentes, agora formando algo completo. Naquela noite, depois de Gino finalmente adormecer, ainda tagarelando sobre ter Rosa como mãe, Adriano puxou-a para a varanda onde tudo tinha começado. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por me ver, por não fugir, por amar o meu filho. Ele colocou um anel no dedo dela. Uma aliança simples com um único diamante que refletia o luar, por me dar uma razão para ser melhor. Rosa olhou para o anel, depois para este homem que virou o seu mundo de cabeça para baixo e não sentiu nada além de certeza. Tu também me deste uma razão. Tu e o Gino. Vocês são a minha família agora. A nossa família. Adriano corrigiu-o, puxando-a para perto. E eu protejo o que é meu. Enquanto estavam ali a contemplar a cidade, a planear o casamento e o futuro, Rosa finalmente compreendeu o que significava estar em casa. Não um lugar, mas pessoas. Não segurança, mas amor, forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que surgisse. Tinham se encontrado da forma mais inesperada, através de uma criança a chorar, um pai desesperado e uma empregada doméstica que se atreveu a bater a uma porta pela qual deveria ter passado, e isso fez toda a diferença. 6 meses depois, Rosa estava em frente ao espelho, no que agora era oficialmente o seu apartamento de luxo, ajeitando o seu vestido branco simples. Hoje era o dia do casamento deles. Pequeno e íntimo, apenas com a família e amigos próximos no jardim do terraço do hotel. Mamã, estás parecida com uma princesa. Gino entrou na sala, adorável no seu pequeno fato, com os seus cachos escuros recém-penteados. Mamã. A palavra ainda fazia o seu coração saltar cada vez que ele a dizia. E tu estás muito bonito, Corinho. Gino abraçou as pernas dela, com cuidado para não amarrar o vestido. Ele era uma criança diferente agora, confiante, feliz, dormindo a noite toda sem pesadelos. Eles tinham começado a terapia juntos como família, trabalhando o luto dele e aprendendo maneiras saudáveis de lembrar Isabela enquanto construíam novas memórias com Rosa. Já está na hora? Quero ver o papá casar-se contigo. Quase. A mãe de Rosa apareceu na porta, com lágrimas nos olhos. Ela estava em remissão agora, o tratamento tinha sido bem sucedido e tinha vindo do México para o casamento. Mija, estás linda. Mamã. Rosa abraçou-a, contendo as lágrimas. Era tudo o que ela nunca ousara sonhar. A sua mãe saudável, uma criança que a chamava de mamã, um homem que a amava completamente. A cerimônia foi perfeita. Adriano estava debaixo de um arco de flores brancas, deslumbrante no seu fato preto feito à medida, os olhos escuros fixos em Rosa, enquanto ela caminhava na sua direção. Gino estava ao lado do pai como porta-alianças, segurando orgulhosamente a pequena almofada. Estás deslumbrante, murmurou Adriano quando Rosa chegou até ele, segurando as mãos dela nas suas. O eficiente falou sobre amor e compromisso, mas Rosa mal ouviu as palavras. Ela estava perdida no olhar de Adriano, na promessa que via ali, não apenas do dia de hoje, mas de todos os dias que viriam. Eu, Adriano Pelgrino, aceito-te, Rosa Maria Delgado, como minha esposa. A sua voz era firme, clara, destinada apenas a ela, apesar das testemunhas. Entraste na minha vida quando ela estava a desmoronar-se e a reconstruíste. Devolveste o sorriso ao meu filho. Fizeste-me acreditar que eu poderia ser mais do que aquilo em que nasci. O seu polegar acariciou a mão dela. Prometo amar-te, proteger-te, escolher-te todos os dias pelo resto das nossas vidas. As lágrimas de Rosa caíram livremente enquanto ela proferia os seus próprios votos. Eu, Rosa Maria Delgado, aceito-te, Adriano Pellegrino, como meu marido. Tu e o Gino mostrastes-me o que realmente significa família. Você me deu um lar quando eu estava perdida,
Um propósito quando eu estava em dificuldades e amor quando eu menos esperava. Ela apertou as mãos dele. Prometi ficar ao seu lado, amar Gino como se fosse meu filho e acreditar no homem que você está se tornando hoje e sempre. Quando eles se beijaram como marido e mulher, Gino aplaudiu ruidosamente, fazendo todos rirem. A recepção foi alegre. Os irmãos de Ross dançando com Gino. A mãe de Adriano recebendo Rosa com calor humano genuíno. Marco e a equipe de segurança surpreendentemente emocionados. Mais tarde, quando a noite caiu e os convidados se misturaram, Rosa encontrou Adriano sozinho na beira do jardim, olhando para o horizonte de Miami. A se esconder do seu próprio casamento. Ela brincou, deslizando a mão na dele, nunca parando para apreciar o que tenho. Ele a puxou para perto. Há 5 anos, pensei que a minha vida tinha acabado quando a Isabela morreu. Deixei de acreditar em segundas oportunidades. E agora estou casado com uma mulher que me faz rir, que me desafia, que ama o meu filho como se fosse dela. A mão do Adriano pousou na parte inferior das costas dela. Agora dirijo um império empresarial completamente legítimo. Janto com a minha família todas as noites. Leio histórias antes de dormir, ajudo nos trabalhos de casa e planeio viagens de fim de semana à praia. Ele abanou a cabeça com admiração na voz. Mudaste tudo, Rosa. Mudamos um ao outro. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o seu batimento cardíaco constante. Antes, eu estava a sobreviver. Agora estou a viver. Mamã, papá, venham dançar. Gino correu, agarrando as mãos dos dois. Todos estão a dançar. Eles deixaram-no puxá-los de volta para a festa e, beijado em breve, os 3 estavam a girar juntos, com Gino a rir entre eles. Rosa vislumbrou o reflexo deles nas portas de vidro do jardim, uma família, completa, feliz e real. Naquela noite, depois de Gino finalmente adormecer, exausto de tanta excitação, Adriano carregou Rosa pela soleira do quarto da cobertura. Fizeram amor lentamente, com reverência, celebrando não apenas o casamento, mas tudo o que construíram juntos. Tenho uma surpresa, murmurou Adriano depois, passando os dedos pelo cabelo dela. Outra. Já me deste surpresas suficientes hoje. Esta não. Ele virou-se para olhá-la, subitamente nervoso. Fiz uma oferta por uma casa, fora da cidade, com um quintal, árvores e espaço para o Gino brincar, ou para quaisquer outros filhos que possamos ter. Rosa prendeu a respiração. Outros filhos? Se os queres, sei que não discutimos isso. Eu quero-os. Ela beijou-o suavemente. Quero tudo contigo. Uma casa com jardim, mais filhos, jantares de domingo e peças de teatro da escola, e todo o caos normal e bonito da vida familiar. Alívio e alegria inundaram a expressão de Adriano. Então é isso que teremos. Vou trabalhar mais em casa, reduzir as viagens. O Gino começa o jardim de infância no próximo ano e quero estar presente em todos os momentos. Estás mesmo a deixar tudo para trás. O império, o poder? Já deixei. Ele encostou a testa na dela. O Marco está a gerir as operações do dia a dia agora. Eu dou consultoria nas decisões importantes, mas estou completamente fora do lado perigoso. Fiz uma promessa a ti e ao Gino de que seria melhor. Eu falava a sério. Rosa traçou a cicatriz nas costelas dele. Aquela que outrora o marcara como um homem violento. Agora era apenas parte da história deles. A escuridão da qual ele emergera para encontrar a luz. Eu amo-te, sussurrou ela. Amo o homem que tiveste a coragem de te tornar. Eu amo-te, Rosa Pelgrino. O nome de casada dela nos lábios dele fez-lhe arrepios. Minha esposa, mãe do Gino, meu mundo inteiro. Adormeceram abraçados, seguros nas promessas cumpridas e num futuro brilhante de possibilidades. 4 anos depois, a casa em Coral Gables transbordava de barulho e risos. Rosa estava na cozinha, com uma mão na barriga de grávida, observando pela janela, enquanto Adriano corria atrás de Gino, de 8 anos, e Isabela, de 3, pelos aspersores no quintal. Mais alto. Papá, levanta-me mais alto. Isabela gritou de alegria quando Adriano a pegou no colo. Gino correu e abraçou as pernas do pai. É a minha vez. Não se esqueça de mim. Eu nunca poderia me esquecer de você, Figlômio. Adriano bagunçou o cabelo dele. Agora, as 2 crianças estavam penduradas nele. Ele olhou para cima
Percebeu que Rosa o observava e sorriu, despreocupado e jovem, apesar dos fios grisalhos em seu cabelo escuro. Ela nunca se cansaria daquele sorriso. Mãe, o bebê vai nascer logo? Gino perguntou durante o café da manhã, com a mão gentilmente sobre a barriga dela. Mais 2 meses, assegurou Rosa. Então serás um irmão mais velho novamente. Eu já sou um ótimo irmão mais velho, declarou Gino com a confiança de uma criança de 8 anos que acreditava piamente nisso. Ele estava a prosperar, era o melhor da turma, jogava futebol, era amigo de metade da vizinhança. O menino assustado e chorão do hotel era uma memória distante. A mãe de Rosa morava agora na casa de hóspedes, saudável e feliz, passando os dias a cuidar do jardim e a mimar os netos. Os irmãos de Rosa visitavam-na frequentemente, com vidas estáveis graças à educação e às oportunidades que Adriano lhes tinha proporcionado. A campainha tocou. Eu vou abrir, disse Gino, correndo e quase escorregando com os pés molhados. Cuidado! Gritou Rosa automaticamente. O eterno aviso das mães em todo o lado. Era Marco trazendo a sua própria família para o jantar de domingo que se tornara tradição. A sua esposa Ana e as suas filhas gêmeas imediatamente se juntaram ao caos no quintal. Você está radiante, disse Ana, abraçando Rosa cuidadosamente pela barriga. Estou enorme. Você está linda, corrigiu Adriano, aparecendo atrás dela para envolver os braços em torno da sua cintura. Ele cheirava a sol, cloro e lar. E carregando o meu filho perfeitamente. Não sabes que é um menino. Eu sei. Ele beijou o pescoço dela, fazendo-a estremecer apesar do calor de Miami. Assim como eu sabia que me casaria contigo no dia em que pegaste o Gino naquela suíte de hotel. Rosa recostou-se nele, observando a família, os laços de sangue e os laços escolhidos, encherem a casa de alegria. A melhor decisão que já tomei foi bater naquela porta e dizer sim a tudo isso. O trabalho, o risco, virou-se nos braços dele, escolhendo o amor em vez do medo. Adriano segurou-lhe o rosto, o seu toque ainda fazendo o coração dela acelerar depois de todos estes anos. Salvaste-nos, Rosa. Ao Gino e a mim, salvamo-nos um ao outro. Ela beijou-o suavemente, ciente dos olhinhos que provavelmente os observavam. É assim que a família funciona. Mamã, papá, venham brincar, chamou Isabela, acenando freneticamente. O dever chama, murmurou Adriano, mas ele não se moveu imediatamente. Os seus olhos escuros refletiam rosas, e ela viu tudo ali. Gratidão, amor e a profunda satisfação de um homem que encontrou o seu propósito. Amo-te, disse ele, como fazia todos os dias, várias vezes, como se nunca se cansasse das palavras. Também te amo. Sempre a resposta dela. Sempre verdadeira. Eles caminharam de mãos dadas para o sol, para o belo caos das crianças, das risadas e da vida. Em algum lugar distante, Miami brilhava. A cidade onde uma empregada doméstica ousou bater a porta, onde um pai enlutado encontrou esperança, onde uma criança chorando uniu duas pessoas quebradas. Aquela suíte na cobertura parecia ter sido em outra vida. Essa vida barulhenta, bagunçada e perfeita era a realidade deles agora. Sem mais perigo, sem mais escuridão, apenas jantares em família e histórias para dormir, gravidezes e jogos de futebol, milagres comuns acontecendo todos os dias. Rosa pegou Isabela no colo, enquanto Adriano colocava Gino nos ombros. As duas crianças gritavam de alegria. Enquanto estavam ali juntos, marido e mulher, pai e mãe, família completa e inteira, Rosa enviou uma prece silenciosa de agradecimento a qualquer intervenção divina que a tivesse levado ao corredor daquele hotel. Ela estava à procura de um emprego. Encontrou um lar, bateu a uma porta, abriu o seu coração e descobriu que, por vezes, as melhores histórias de amor não começam com um beijo ou um gesto grandioso. Por vezes, começam com uma criança a chorar, um pai desesperado e uma mulher corajosa o suficiente para entrar no desconhecido. Por vezes, começam com uma simples promessa. Não vou embora. E Rosa nunca foi.